Oi, gente, professora Milena Cabral, mais uma vez aqui com vocês, falando de saúde, e hoje eu vou falar de saúde da mulher. Eu vou falar sobre um hormônio que nem todo mundo conhece, mas que muita gente me pergunta: Milena, existe algum exame laboratorial que seja aí de fácil detecção para dizer, né, a capacidade reprodutiva da mulher? Pois bem, depois que a gente chega nessa idade, como eu, depois dos 35, algumas mulheres têm observado, algumas vezes, que existe uma dificuldade em conseguir gestar, né? E aí que existe, sim, um exame laboratorial, onde a gente faz a detecção através do sangue, que é justamente a detecção do hormônio antimileriano. Esse hormônio, ele é um marcador que ele vai dar uma estimativa da quantidade de óvulos que aquela mulher está produzindo naquele momento, né? A quantidade ali de folículos que ela tem ainda ali viáveis para ser capaz de gerar uma vida. Esse hormônio antimileriano, ele é, na verdade, uma glicoproteína e que é sintetizado lá no nosso ovário. E ele tem um papel muito importante justamente de estimular o desenvolvimento e o crescimento desses folículos ovarianos que vão dar origem aos nossos óvulos. Só que o que acontece é que nós mulheres, nascemos, né, com esse hormônio e ele vai sendo produzido, estimulando essas células do nascimento até chegar lá ao início da nossa menopausa, que é quando cessa então a produção desse hormônio e é quando a gente perde a capacidade justamente de gestar, porque a gente não produz mais óvulos. Interessante que quando a gente nasce, a gente tem em média cerca de 500 mil óvulos. E quando a gente chega aí na idade dos 25 anos, esse número de óvulos cai consideravelmente, saindo aí de 500 mil para mais ou menos 25 mil óvulos, né? E aí, o que acontece? Hoje o IBGE vem mostrando, né, por conta de toda a mudança comportamental que o mundo vem passando, que as mulheres mudaram muito seus hábitos e aí pensa na carreira, né, no profissional, em seu autoconhecimento e estão deixando a gestação para um pouco mais distante. E aí que o IBGE mostrou que hoje mais de 30% das mulheres, elas geralmente são mamães entre os 30 e 39 anos, coisa que antigamente, né, era bem mais precoce, né, e geralmente na segunda década de vida que aconteciam em a maior parte das gestações. E hoje isso vem mudando bastante. O que acontece é que depois dos 35 anos, mais ou menos, já começa a cair a produção desse hormônio, dessa glicoproteína, e, consequentemente, também vai caindo o número dos nossos óvulos aí viáveis para que haja, então, essa fecundação, para que ocorra a gestação. E daí a dificuldade, às vezes, de muitas mulheres, assim, né, como eu, que vivo essa situação também, depois dos 35 anos, aí já apresentar alguma dificuldade. Então, existe uma forma de a gente detectar? Existe. Esse hormônio ele vai dar essa estimativa, né? Ele é um marcador muito bom. Vários artigos já mostram, né, a sensibilidade desse método em avaliar e estimar mais ou menos a quantidade ali de óvulos que aquela mulher tenha, tá? E isso facilita bastante para mulheres que, por exemplo, fizeram algum tipo de tratamento que possa prejudicar a sua fertilidade, mulheres que também querem congelar os seus óvulos, né, para posteriormente tentar ainda uma gravidez, ou mulheres que, assim como eu, passada aí os 35, né, começa a ter já uma diminuição da reserva ovariana, e aí, geralmente, alguns médicos, né, ginecologistas, obstetras, enfim, podem solicitar para saber e ter essa ideia, né, estimada aí da quantidade de folículos ovarianos que aquela paciente venha a ter. O exame, ele não é coberto pelo SUS, tá? E os planos de saúde também não cobrem esse exame. Ele é particular e é caro, geralmente em torno aí de R$ 400 para fazer a determinação desse hormônio no sangue. Em termos aí da minha área, né, como farmacêutica bioquímica, em termos laboratoriais, alguns laboratórios pedem jejum de 4 ou de 8 horas, mas por conta das metodologias empregadas, onde é utilizado a amostra, que é o soro, tá? E a metodologia que geralmente é empregada nos laboratórios, que é a quimioluminescência. Dentre os valores de referência, o que se tem, então, né, para a maior parte das populações? Existe um valor mínimo detectável, geralmente que é de 0,16 nanogramas por ml, e aí um valor máximo de 4 nanogramas por ml, geralmente. E aí, o que é entendido desses valores
de referência para a produção desse hormônio. Geralmente mulheres que já estão na menopausa ou que estão prestes a entrar nesse momento, elas têm aí um valor que chega a ser abaixo de 0,16. Já quem tem de 0,16 a 1 nanograma é considerado aí ter uma baixa resposta para, por exemplo, tentar engravidar com um baixo número de folículos. De 1 a 2 já é considerado uma resposta média, de 2 a 4 já é considerado uma resposta alta, com a capacidade boa para gestar, e acima de 4 ainda é uma resposta melhor ainda, maior é a chance dessa mulher conseguir então engravidar, ou seja, quanto maior for a concentração desse hormônio no sangue, está associado com a maior reserva ovariana e, consequentemente, com a maior capacidade, né, dessa mulher conseguir ter êxito ali na sua gravidez. Agora, claro, é um exame que tem que ser individualizado para cada caso, tá? Geralmente mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, né? Tema que eu já falei até aqui, às vezes é indicado também porque elas já apresentam um alto valor, um teor, vamos assim dizer, de hormônios andrógenos que dificultam a gestação. Então, às vezes, essas mulheres também podem fazer a realização desse exame. Claro que a gente não faz de forma indiscriminada, vai ter todo um acompanhamento médico e a análise desse hormônio, ela tem que ser individualizada para cada caso, sendo que é um médico, geralmente, que obviamente vai prescrever a solicitação para esse exame. Mas, se me perguntarem, existe, Milena? Existe. Não é tão baratinho, mas eu acredito que, a depender da sua vontade, ou se essa mulher está tendo dificuldade de engravidar, eu acho que, né, é bem importante e vale a pena a gente fazer esse investimento. E é bem comum esse questionamento vir à tona, justamente porque hoje uma boa parte das mulheres, né, assim como eu, da minha faixa etária, ainda não engravidaram, mas têm o sonho de ser mãe, têm o sonho de engravidar e às vezes encontram esses obstáculos aí no caminho. Mas, pelo menos, é importante que vocês saibam que existe esse exame, a gente pode realizar, pode fazer o acompanhamento. E no caso daquelas mulheres que tenham uma baixa reserva ovariana, como é o meu caso, existem tratamentos que podem ser bem efetivos, né? Porque vão induzir justamente essa produção dos óvulos e aumentando, né, a produção também desse hormônio, e ela pode sim conseguir, né, gestar uma vida. Então é isso, na verdade eu queria trazer só esse tema para que vocês soubessem que existe sim esse exame laboratorial e que não podem perder a fé. Se realmente estão nessa busca, né, que não é fácil, mas que querem muito ser mãe, eu acredito que também esse exame também pode dar uma boa ideia, né, para se analisar como é que está justamente, né, essa capacidade reprodutiva da mulher nesse momento. Tá bom? Fiquem comigo, depois teremos mais vídeos falando de saúde, acompanhando sempre aqui no nosso canal do YouTube, professora Milena Cabral, mas sigam também no Instagram, que eu sempre dou dicas legais também por lá, Prof. Mila Cabral, tá bom? Fiquem comigo, até mais.